Ora viva, boa noite, bem-vindos à nossa palestra online da Associação Espírita de Xerense, hoje com o tema da depressão na ótica, claro, na ótica espírita. Ainda há poucos dias, a Organização Mundial de Saúde falava para esta preocupação do aumento desta doença que hoje vamos falar. Bom, para esta palestra eu baseei-me nos seguintes livros: no Evangelho segundo o Espiritismo, no Homem Integral, nos livros Missionários da Luz, Revista Espírita, no Consolador, no livro Evolução em Dois Mundos e na série, tão importante, na série psicológica de Joana de Ângeles. Portanto, o programa para esta noite é o seguinte: vamos tentar responder às seguintes questões. O que é depressão? Que fatores podem desencadeá-la? Quem são os indivíduos mais propensos a sofrerem de depressão? Quais os tratamentos que o depressivo deve buscar? Como é que o Espiritismo pode ajudar uma pessoa que não mais encontra sentido na sua própria vida? Pode o tratamento espiritual contribuir igualmente para a melhoria do depressivo? E, por fim, citarei 2 casos de regressão a vidas passadas para identificarmos a causa desta doença. Bom, só para termos uma ideia, e segundo os dados da organização que eu já referi, a Organização Mundial de Saúde, dados relativos a 2017, dizia que o número de depressivos já atingia cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, contabilizando-se 800 mil suicídios por ano. Destes suicídios, a maior incidência situa-se na faixa etária entre os 20 e os 29 anos de idade. Lamentavelmente, caros espectadores, caros amigos, lamentavelmente estamos-nos a aproximar a passos largos de 1 milhão de suicídios anuais. Segundo esta mesma organização, ela referiu naquele ano, 2017, que este 2020 a depressão tornar-se-ia na doença mais incapacitante, seguida das doenças cardiovasculares. Bom, já atingimos o ano referido nessa previsão desta Organização Mundial. Um facto curioso: a depressão foi reconhecida como doença pela medicina no ano de 1992 através do CID, ou seja, o Código Internacional de Doença. E a depressão como doença da nossa mente e do corpo, pode ser considerada a peste psicológica ou a peste dita branca. Peste branca. Manifesta-se por um estado de tristeza, de alteração do estado de humor, de um abatimento profundo, com desinteresse pelas coisas, ou seja, tudo perde a graça, o mundo fica cinzento, o viver torna-se tarefa difícil, uma tarefa pesada, com ideias fixas e pessimistas. Poderíamos considerá-la como uma emoção estragada. As emoções naturais devem ser passageiras, circularem normalmente sem desequilibrarem o ser. A tristeza, por exemplo, é uma emoção natural que nos leva a entrar em contato connosco, à introspeção e à reflexão sobre as nossas atitudes. Agora, uma vez estagnada, prolongada, acompanhada de sentimento de culpa, leva-nos à depressão. E podemos dividir a depressão em 3 formas, de acordo com o fator causal. Temos, assim, uma depressão reativa ou neurose depressiva, e esta depende de um fator externo desencadeante, por exemplo, perdas ou frustrações, por exemplo, a separação, um divórcio, a perda de um ente querido, etc. Temos, pois, outro tipo de depressão secundária a doenças orgânicas. Por exemplo, derivado de um acidente vascular cerebral, ou o vulgar derrame, por um tumor cerebral ou por doenças relacionadas com a tiroide. E, em terceiro, temos a conhecida depressão endógena,
que é causada por deficiência de neurotransmissores. Por exemplo, temos aqui o exemplo da depressão familiar e da psicose maníaco-depressiva. Depressão, afeta todo o ser, acarretando uma série de desequilíbrios orgânicos, sobretudo comprometendo a qualidade de vida, tornando a criatura infeliz e com queda do seu rendimento pessoal. Muitos são os seus sintomas. Obviamente, ninguém os apresenta todos ao mesmo tempo, porque o quadro sintomático varia de acordo com a personalidade do indivíduo. Mas qualquer um que se sinta atingido por mais de 5 deles e por um período de tempo superior a 2 semanas, pode suspeitar da doença. A gravidade desses sinais também pode variar, porque existem as depressões leves, as moderadas e as graves. Todavia, para que ela possa ser tratada, caros amigos, é imprescindível a presença de pelo menos um dos 2 principais sintomas, que são tristeza ou humor deprimido, que o induz a repetidas crises de choro e de lamentações, e perda de interesse ou prazer nas atividades habituais. Enfatizando mais uma vez um desses 2 sintomas, necessita estar presente, ou seja, um desses 2 sintomas necessita de estar presente num quadro de depressão. E quais seriam os outros? Falta de concentração. Para um depressivo é extremamente exaustivo, este aspecto da falta de depressão, é extremamente exaustivo sustentar a sua atenção, e as suas tarefas de rotina levam muito mais tempo para serem realizadas. Também o aspecto da dificuldade na tomada de pequenas decisões, as insónias e também, por outro lado, a sonolência, apesar de ser um sintoma menos frequente e contrariamente à insónia, o indivíduo pode passar o dia todo na cama como forma de fuga dos seus problemas. Temos também o aspecto da perda do apetite ou, por outro lado, de uma forma menos frequente, o apetite incontrolável. Porque existem depressivos que se tornam insaciáveis e de forma compulsiva consomem grandes quantidades de doces, de alimentos gordurosos e de todo o tipo de guloseimas. Existe também o aspecto da fadiga, das alterações do humor. Normalmente nesse aspecto são os familiares e as pessoas mais próximas as primeiras a perceberem este sintoma, pois o deprimido, num determinado momento, pode estar disposto e animado para logo em seguida se apresentar extremamente irritado, com explosões temperamentais inesperadas, o que chega a causar estranheza, sobretudo se ele for de temperamento calmo e tranquilo. E temos também, de forma muito preocupante, os pensamentos suicidas. A criatura chega a um desespero tão palpável, a uma dor tão insuportável, que o suicídio se configura como a única saída. O aspecto de salientar da autoestima comprometida, ou seja, o deprimido considera-se inferior aos outros e se julga bem pior do que gostaria de ser. A sua baixa autoestima o induz à autopiedade e também à autodepreciação e à autoacusação. Por outro lado, ainda acrescentando, porque são uma série de sintomas, temos os sentimentos de desespero. Na depressão, tais sensações psíquicas são consideravelmente marcantes, porque o depressivo alimenta uma descrença absoluta em relação a tudo e a todos, não conseguindo confiar ou acreditar em quase nada. No entanto, nem sempre a depressão se manifesta na forma destes sintomas. Há as pessoas, repito, existem pessoas que reprimem tão fortemente a sua tristeza que a mascaram. É o que se chama de depressão mascarada. Assim, sem demonstrar os indícios mais graves da doença, algumas delas podem parecer absolutamente saudáveis, mas não são. Muitos suicídios, e aqui é preciso ter muita atenção, muitos suicídios inesperados e aparentemente inexplicáveis são devidos
há este tipo de depressões, as depressões mascaradas. Dado que esta doença se manifesta principalmente por meio de pensamentos de derrota, de fraqueza e de vergonha, existem depressivos que, num mecanismo de defesa, atribuem os seus problemas a causas exteriores. As criaturas do sexo masculino, nós homens, são as mais propensas à depressão mascarada. Isso porque, desde a infância, lhes foi permitido apenas sentir alegria e raiva, sem que pudessem demonstrar os seus medos, a sua tristeza e a própria afetividade, porque tais comportamentos poderiam prejudicar, vejam só, e isto é do nosso tempo, poderiam prejudicar a sua virilidade e, consequentemente, denegrir a sua imagem masculina. Sendo assim, a considerável é o número de homens que mascaram os seus medos e a sua insegurança por meio da agressividade e também do alcoolismo. Nós sabemos que existe em grande número. Mas, por conta de uma educação repressiva, em muitos outros casos, a depressão pode estar igualmente mascarada. Nas crianças, por exemplo, sob a forma de irritação e agressividade. Nos adolescentes, através das drogas, do alcoolismo e da delinquência. Nos adultos masculinos e femininos, aqui são os vários excessos que nós vamos vislumbrando do aspecto do álcool, das drogas, da comida, do sexo, do jogo e do trabalho também, que se dedicar demasiado ao trabalho. Ou os problemas físicos que não respondem a tratamentos, como o caso das dores de cabeça constantes, dores lombares, náuseas, vômitos, úlceras, alergias diversas e por aí fora. Então, quais são os fatores que desencadeiam a depressão? Estamos a ir respondendo às questões que foram colocadas no início da palestra. Quais os fatores que desencadeiam a depressão? Bom, o cérebro humano é um órgão imensamente complexo que produz um grande número de substâncias químicas que alteram o humor, entre elas a serotonina e as endorfinas. Em razão dessa complexidade, a causa exata da depressão permanece desconhecida, mas hoje sabemos muito mais sobre as origens dela do que sabíamos no passado. Bom, caros amigos, assim, um dos fatores desencadeantes da depressão pode ser justamente os desequilíbrios químicos que ocorrem no cérebro, onde alguns neurotransmissores são produzidos em níveis mais baixos. Medicamente, ela é mais entendida como um mau funcionamento cerebral do que uma cegueira mental para as coisas boas da vida. E essa concepção baseia-se na eficácia que os antidepressivos apresentam no controle do estado do humor. Outra causa pode ser a predisposição genética de cada indivíduo. Estudos mostram que a ocorrência repetida da depressão em algumas famílias indica que a vulnerabilidade biológica pode ser herdada. Porém, na psiquiatria, não existe condenação genética, ou seja, pais gravemente deprimidos podem gerar filhos saudáveis. E trabalhos recentes mostram também que, mais do que a influência genética, o ambiente familiar desde a infância predispõe o indivíduo a ela na maneira como a pessoa é ensinada a sustentar ou não atitudes positivas diante das dificuldades da vida. Alguns pesquisadores, especialmente psicólogos e psiquiatras, consideram as tensões mal resolvidas como um fator importante e procuram as causas dos problemas atuais nos traumas, lembranças e experiências anteriores. Todos os indivíduos possuem limitações e fragilidades e enfrentam situações verdadeiramente dolorosas no decorrer da sua existência. Entretanto, existem aquelas que não conseguem superar as suas circunstâncias difíceis e fixam toda a sua atenção nos momentos frustrantes e infelizes que vivenciaram.
Daí a importância do tratamento psicológico, sobretudo para que o deprimido consiga compreender e até mesmo resolver os ressentimentos, mágoas e desilusões que ainda carrega através de uma análise mais consistente dos pensamentos e sentimentos de conteúdo negativo que insiste em alimentar. Estudos mais recentes, caros espectadores, também consideram o ritmo da vida moderna, com as suas atribulações e exigências, como relevante elemento desencadeador dessa doença. Todavia, como situações práticas do dia a dia, podemos ressaltar aquelas em que a pessoa se encontra inserida numa realidade extremamente competitiva, que é o que se dá hoje, sentindo-se frágil e impotente, sobretudo no campo profissional. Quem é que não está a experimentar isto neste preciso momento? No campo profissional, onde as frequentes pressões não trazem as compensações desejadas. Mantém contato, outra condição, outro contexto. Quando se mantém contato constante com indivíduos agressivos, porém sem a devida coragem para pelo menos tentar modificar a situação. Quando não se sente estimada ou amada. Quando não consegue encontrar um sentido para a própria vida. Quando não tem uma religião que lhe sacie os anseios de espiritualidade ou explique as suas questões mais íntimas. Quando tem que lidar com doenças persistentes sem diagnóstico específico ou com a realidade da própria morte ou a de terceiros. Quando enfrenta as ingratidões e incompreensões típicas do ambiente familiar. Na situação de perda de emprego e, por isso, ter de viver em condições financeiras no limite ou abaixo desse limite. Quando não aceita as alterações físicas decorrentes da idade, enfim. Quando adota modos pessimistas de interpretar e vivenciar as naturais perdas da vida. Outra questão colocada no início. Que indivíduos são mais propensos a sofrerem da depressão? Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é mais comum no sexo feminino. E porquê que as mulheres estão mais atingidas? Logo, temos aqui o início da puberdade, a menstruação, a gravidez e o parto, o stress e a fadiga da atual dupla jornada de trabalho profissional em casa, a preocupação com os filhos, a menopausa, além das inúmeras, infelizmente, das inúmeras discriminações que ainda tem que enfrentar. Agora, apesar do número de mulheres depressivas estar a aumentar, há um contingente significativo de homens que também estão a necessitar de uma ajuda mais efetiva. Mas, aqui estão os tais problemas da infância. A relutância masculina em procurar tratamento afeta aqui, de sobremaneira, os dados estatísticos deste levantamento. Agora, mesmo que a probabilidade de ficar deprimido aumente com a idade, infelizmente, ela está a ocorrer cada vez mais entre as crianças, especialmente naquelas que sofrem de maus tratos, que vivenciam experiências de abandono ou que moram em lares onde impera a agressividade. Segundo pesquisas, a depressão na infância, antes praticamente desconhecida, ou pelo menos não reconhecida, surge como um dado alarmante. Os adolescentes também estão cada vez mais vulneráveis a ela, em razão da necessidade do prazer imediato, da falta de diálogo com os pais ou responsáveis, do despreparo perante as situações estressantes e da busca por uma estética cada vez mais idealizada. São as aparências. Agora, que meios de ajuda o depressivo pode dispor? Outra questão. Nas dificuldades diárias, a busca por ajuda é frequentemente um passo bastante difícil para muitos de nós.
porque preferimos acreditar que a origem dos nossos problemas está em qualquer lugar, menos em nós próprios. Obviamente que esta realidade tende a agravar-se ainda mais na pessoa depressiva em virtude do desespero, do cansaço e da confusão em que se encontra. Daí a importância do incentivo e apoio dos seus familiares e amigos para esta questão. O convite, meus amigos, é para estarmos mais alerta em relação à linguagem não verbal. E essa linguagem manifesta-se através de quê? De um olhar triste, de um comportamento, de uma atitude daqueles que nos rodeiam. Estejamos mais atentos. Como forma de tratamento médico, temos os conhecidos antidepressivos. Desde a descoberta dos primeiros remédios nessa área na década de 50 até hoje, muito se progrediu, felizmente. Atualmente, eles estão muito mais eficientes e com menos efeitos colaterais. Mas, por desinformação, muitas pessoas chegam a acreditar que tais medicamentos sejam a pílula, repito, a pílula mágica capaz de fazer o depressivo mudar do estado de infeliz para feliz. No entanto, os antidepressivos atuam no cérebro apenas para corrigir uma falha química que impede a sensação de bem-estar e nem sempre começam a fazer efeito imediatamente. Alguns deles necessitam de até 6 semanas para alcançarem o resultado esperado. Portanto, até nisto temos que ter paciência para que este equilíbrio cerebral se dê. Por outro lado, mesmo que a medicina tenha aprimorado bastante os seus conhecimentos sobre a depressão, alguns dos seus profissionais ainda se podem enganar no diagnóstico, não acertando à primeira, no medicamento mais indicado, porque esta doença é verdadeiramente bastante complexa. E às vezes são necessárias algumas tentativas para se encontrar a droga e a dosagem mais adequadas. Estudos confirmam que as tais pílulas, ao proporcionarem uma sensação de calma ou de alegria, funcionam apenas como um anestésico para os sentimentos depressivos, pois toda a angústia e o sofrimento íntimo tenderão a retornar se for interrompida a sua ingestão. E diante disso, muitos médicos acreditam que a combinação do tratamento medicamentoso com o tratamento psicológico aumenta a possibilidade de resultados mais satisfatórios, porque através dessa segunda possibilidade terapêutica, com a compreensão do que se passa no seu íntimo, o depressivo terá mais amplas condições de descobrir a causa do seu sofrimento, de trabalhar os próprios conflitos e de aprender a cultivar a esperança, o otimismo e a valorização de todo o potencial positivo que já traz dentro de si. O depressivo é um decepcionado com a vida e insatisfeito consigo próprio. Entretanto, o que mais complica a sua situação é que ele despreza tudo o que já tem de bom e somente tem olhos para o que não possui e deseja, pois desconsidera a validade dos pensamentos de alegria, de confiança, de satisfação e vitória sobre as dificuldades. Na verdade, a adoção de uma variada gama de pensamentos positivos é a verdadeira pílula mágica contra esta doença. Ora bem, o sofrimento que se instala na nossa vida ocorre basicamente na forma como cada indivíduo percebe os factos. Será que a pessoa se deprime porque a sua vida tem tantos momentos desagradáveis? Ou a sua vida tem tantos momentos desagradáveis porque ela se deprime? O que é mais correto? Vamos ver o caso. Um exemplo. A osteoporose, por ser uma perda gradual de cálcio nos ossos, enfraquece-os de tal maneira
que aumenta consideravelmente o risco de fraturas. Assim é a depressão. Instalamos na nossa alma um processo de autodestruição que, ao minarmos as nossas forças e fraturarmos o nosso psiquismo, inviabilizamos tudo o que já existe de melhor em nós. Agora, vamos entrar aqui num aspecto da doutrina espírita, nesta dualidade, espiritismo e o depressivo. Bom, o principal desejo para todos nós e para os nossos entes queridos é saúde, felicidade e sucesso. Mas, não raras vezes, a vida nos brinda com doenças, contrariedades e decepções. Ora bem, perante essas situações difíceis, torna-se inevitável e é imprescindível não permitir que a fragilidade do momento se transforme numa arma apontada a nós mesmos, que é o que acontece com a pessoa com esta sintomatologia. Nesse sentido, a vivência de uma religiosidade equilibrada pode ajudar-nos a fortalecer, porque passamos a ter, por exemplo, outras explicações para a dor e o sofrimento que se fazem presentes na nossa vida. Acreditar que também existe uma outra realidade a nos envolver é especialmente poderoso, principalmente quando não estamos bem. Embora a medicina afirme, baseada em consistentes estudos, que a depressão é um distúrbio fisiológico do cérebro, daí a necessidade de tratamento clínico, o conhecimento espírita amplia esse entendimento para as carências e dificuldades do espírito imortal, de forma que a ciência busca justificativa na presente existência, enquanto o espiritismo busca e analisa causas mais profundas com base nas experiências reencarnatórias e evolutivas de cada um, e ainda considera a possibilidade de uma negativa influência espiritual sobre a pessoa que nós conhecemos por obsessão. Além de validar o tratamento médico, psicológico e psiquiátrico, o espiritismo, através das casas espíritas, proporciona o tratamento espiritual que consiste, por exemplo, nas palestras doutrinárias e nos passes magnéticos, através da imposição das mãos, e incentiva o hábito das leituras esclarecedoras e edificantes para que a pessoa compreenda melhor a sua realidade como espírito imortal, reencarnado, e busque mais eficientemente a elevação da sua autoestima. Os contratempos, como esta pandemia que estamos a atravessar agora, que é um grande contratempo, ao nos forçarem o reconhecimento da própria fragilidade e vulnerabilidade, convidam-nos à busca da religiosidade e de um diálogo alicerçado na fé entre aquele ou aqueles que, pertencentes a outra dimensão, representam a força e a proteção. Amigos, através da doutrina espírita, podemos aprender que somos responsáveis pelo próprio bem-estar, mas para isso é preciso sair da ilusão de culpar as pessoas, a vida, o destino e reassumir a capacidade de dirigirmos a nossa própria vida. Questionar mesmo a validade dos nossos sofrimentos e buscar alternativas mais eficientes na solução daquilo que é desagradável e triste para nós. São atitudes maduras que necessitamos adotar e não adiá-las. Porém, em razão do grau evolutivo em que nos encontramos, é natural que ainda experimentemos emoções desequilibradas e tenhamos reações negativas diante, principalmente, dos acontecimentos difíceis. Assim, são perfeitamente compreensíveis alguns estados ocasionais de lamentação, choro, tristeza e desânimo. Em muitas circunstâncias,
Até podemos considerar a leve e rápida depressão como um período natural de transição. São tempos de mudança, épocas de tristeza que antecedem novas possibilidades de amadurecimento. Temos que ter atenção no seguinte, que a vida reserva a todos importantes desafios para atingir níveis mais elevados de consciência e progresso. Uma das alternativas de maior consciencialização e fortalecimento é justamente a vivência da filosofia otimista que o Espiritismo nos disponibiliza. Perdão. Amigos, vamos pôr na nossa cabeça o seguinte. O passado já lá foi. O passado foi uma lição. O passado não deve, de modo algum, ser uma prisão. Infelizmente, muitos colocaram a sua âncora lá atrás, de modo que não conseguem seguir viagem. Vamos levantar âncoras e ir em frente. O passado foi uma lição, não é uma prisão. André Luiz, espírito, no livro Evolução em Dois Mundos, e vamos entrando aqui agora numa linguagem mais técnica, neste livro cita que os estados da mente são projetados. Os estados da nossa mente são projetados sobre o corpo físico através dos bióforos. Este termo, bióforos, foi criado por um biólogo alemão de seu nome August Weismann, que viveu entre 1834 e 1914. E esses bióforos são unidades de força psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. A mente transmite os seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo através dessas mesmas unidades. Ela funciona, ora como um sol que irradia calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo, ora como tempestades que geram raios e faíscas destruidoras que desequilibram todo o ser. Segundo outro espírito, Emmanuel, a depressão interfere na mitose ou na divisão celular, contribuindo para o aparecimento do cancro e de outras doenças imunológicas, sobretudo na deficiência imunitária, que irá facilitar a entrada das conhecidas infecções. Na depressão existe uma perda de energia vital no organismo, num processo de desvitalização. Ou seja, o indivíduo perde energia, produz através de dois mecanismos principais. Perde sintonia através do chakra, ou centro de força coronário, perde a sintonia com a fonte divina de energia vital, porque com a sua baixa autoestima afasta de si mesmo, da sua natureza divina, o elo de ligação com a fonte inesgotável do amor divino. Além do mais, o indivíduo, ao fechar-se nos seus problemas e suas mágoas, cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o acesso da espiritualidade maior em seu benefício. E segundo, existe um gasto energético improdutivo. Ou seja, o indivíduo, em vez de utilizar o seu potencial energético para desenvolver potencialidades evolutivas, vivendo intensamente as experiências e os desafios que a vida lhe apresenta, desperdiça energia nos sentimentos de autocompaixão, de tristeza e nas mais variadas lamentações. Sofre desta forma e não evolui. Quais são então as causas principais? Bom, a depressão está frequentemente associada a dois sentimentos básicos: a tristeza e a culpa
que degenera em remorsos. Quando, por algum motivo, infringimos a lei natural, ao tomarmos consciência desse erro cometido, temos dois caminhos a seguir. Ok? Aqui, o erro é aquilo que nós conhecemos anteriormente por pecado. Pecado não é nada mais, nada menos do que um erro. E todo o erro é passível de ser corrigido. Mas nós temos dois caminhos. Ok? Primeiro, nós cometemos um erro. Temos consciência desse erro. Arrependemos do erro que cometemos. E esse arrependimento é lógico que acarreta uma certa dose de tristeza. Mas essa tristeza é necessária para a introspeção. E o que é o arrependimento? É dizermos para nós próprios, eu não volto a cometer esse erro. E depois dessa tristeza que é criada pelo arrependimento, vem então o aspecto da reparação. E aqui temos o exemplo do Pedro, que seguia a Jesus, que o negou 3 vezes, mas arrependeu-se e seguiu em frente. Agora, um outro caminho. Nós erramos, todos nós erramos, tomamos consciência desse erro e, em vez de nos arrependermos, aqui é que existe aqui uma bifurcação. Em vez de seguirmos pelo caminho do arrependimento, que é o mais construtivo, seguimos pelo caminho da culpa, que gera o remorso. E entramos no universo da mono-ideia, ou da ideia fixa, o tal estarmos presos ao passado, que nos adoece. E entramos na depressão. Aqui podemos falar do caso de Judas, né? Que não se arrependeu, sentiu-se culpado e enforcou-se. Em relação a este aspecto, falarei de um caso para o qual foi necessária a regressão a vidas passadas, por causa deste bloqueio da culpa. O primeiro caminho, meus amigos, é o meio natural, o do arrependimento. Cometi um erro, vamos seguir em frente. Vamos pedir perdão, se for o caso disso. Vamos perdoar, se for o caso disso. E vamos trilhar novos caminhos. O primeiro caminho que se falou é o meio natural do nosso aperfeiçoamento. Uma vez, quando tomamos consciência das nossas imperfeições e dos erros cometidos, empreendemos o processo de regeneração através de lições reparadoras. E essas lições reparadoras muitas vezes estão no passado. Aprendemos, vamos seguir em frente. De outra forma, se em vez de nos motivarmos à nossa recuperação, nos abatermos com o sentimento de autopunição e permanecermos atrelados ao passado com ideias fixas e auto-obsessivas, estaremos a caminhar para este estado desta doença de que estamos a falar, tornando-se assim improdutiva, bastante improdutiva para o nosso processo evolutivo. Outra condição que nos leva à depressão é citada pelo espírito François de Geneve no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 5, de que fala na melancolia. Ora bem, nós, pela insegurança e o medo que estão a atingir as pessoas na sociedade contemporânea, nós, absorvidos pelos valores imperantes como o consumismo, como a busca do prazer imediato, a competitividade, a necessidade de não perdermos, de sermos os melhores, de não falharmos, estamos, meus amigos, a afastar-nos de nós próprios, da nossa natureza íntima. Então, quando fazemos isso, quando caminhamos para fora de nós passamos a adotar uma máscara ou persona que utilizamos para representar um papel na sociedade. E nesta vivência neurótica, deixamos de desenvolver as nossas potencialidades, não nos abrimos nem expomos as nossas emoções, pois são estas que demonstram quem de facto nós somos. E enclausurados, fechados nesta carapaça de orgulho e egoísmo, nos isolamos e nos sentimos sós. E mais do que se sentir só,
é a insatisfação da pessoa com a vida consigo própria. Logo, a solidão é consequência da nossa insegurança e da nossa imaturidade psicológica. Nós, retomando o início da nossa existência atual, nos primeiros anos de vida, a criança tem necessidade de atenção e proteção. Digamos que é a fase do egocentrismo e de uma grande receptividade dos impulsos externos. É muito importante aqui a educação dos pais nesta fase, que as crianças são mais, de certa forma, moldáveis aos aspectos do caráter. Mas com o seu amadurecimento e conforme foi a educação, a criança, no crescer, começa a criar uma boa ou má imagem de si, dependendo da educação que teve, do ambiente que viveu, tornando-se mais segura ou não, e a partir de então passa a doar-se, a envolver-se e a participar mais num contexto social no qual está inserida ou não. O que acontece é que certas pessoas, por algum motivo, têm dificuldades neste processo de amadurecimento afetivo, mantendo-se essencialmente receptivas e não participativas, exigindo carinho, respeito e atenção, sem se preocuparem da mesma forma com os outros. Tornam-se vítimas sem se responsabilizarem por si. Conseguem o seu equilíbrio às custas das conquistas exteriores. Voltam-se para fora. À primeira frustração que lhes surge, tornam-se incapazes de as enfrentar, motivando um quadro depressivo. Aqui, meus amigos, quando o indivíduo perde essa autoestima e, por consequência, tem dificuldade em se amar de si próprio, é esse amor, esse pouco amor, que pode doar ao outro. O pouco amor deixa de receber, digamos, a simpatia do outro, porque não doa e não consegue entrar na sintonia com a fonte sublime e inesgotável do amor divino. Quem ama muito, muito receberá. Quem pouco ama, pouco receberá. Esse afastamento de si e, por conseguinte, de Deus, gera a tristeza, o vazio, a depressão e a doença. Agora vamos, meus amigos, entrar no aspecto do tratamento. A terapia contra a depressão baseia-se no amar e no servir, envolvendo-se em trabalhos úteis e no serviço do bem. Deste modo, o indivíduo ocupa-se, exercita o amor e deixa de se envolver com as lamentações. Dificilmente conheceremos um deprimido entre aqueles que trabalham no serviço do bem. O homem, hoje, alcançou um enorme progresso intelectual, satisfazendo as suas necessidades materiais com os avanços tecnológicos. Porém, ainda se depara com enormes dificuldades na convivência fraterna com o seu semelhante. Estamos cada vez mais próximos uns dos outros através dos meios de comunicação e, no entanto, mais afastados emocionalmente. Agora, o homem está a sentir a necessidade premente de desenvolver a afetividade, de se envolver, amar e sentir o seu semelhante. E é nesta época de confinamento que estamos a atravessar, pelo novo coronavírus, nós, que somos seres de afetos, estamos a ser obrigados, há algum tempo, ao isolamento, para darmos, se calhar, mais valor a um aperto de mão, a um abraço, a um olhar. Foi necessário o afastamento físico para darmos mais valor aos afetos e menos à frieza do distanciamento tecnológico. Temos que, para tal, começar a pensar seriamente em ressuscitar e libertar a criança que está escacida dentro de nós. E para resgatarmos esta criança que adormece em nós, é necessário que vejamos o mundo de forma positiva e otimista. A nossa criança interior, geralmente, se encontra retraída e oprimida porque a vida se apresenta de forma desagradável. Ainda não vivemos de forma natural, espontânea
E isto gera ansiedade e sofrimento. Como uma criança movida pelo prazer, ela se recolhe e não se manifesta. A criança não se julga, não se pune. Ela apenas vive o hoje, o agora, integrada perfeitamente em Deus e na natureza. Vocês lembram-se desta frase? Deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é de quem se assemelha a elas. Com estas palavras, quis Jesus dizer que teremos que ser mais puros, mais autênticos, integrados com a nossa natureza divina, sem fugas ou máscaras, para alcançarmos a nossa evolução espiritual. Por exemplo, ter atitudes simples, como lidar com animais, brincar com crianças, termos atividades criativas como pintar, tocar um instrumento musical, fazer pequenas tarefas domésticas, cozinhar, manter uma conversa amena, contar um caso, desabafar, ver um bom filme, escutar uma boa música, cantar, sorrir, ouvir com atenção, olhar com ternura, tocar as pessoas, abraçar ainda não, mais para a frente, mas fazer um elogio sincero, gozar a natureza, admirar o pôr do sol, etc, etc. Meus amigos, estas são tarefas que muito nos ajudarão a reencontrar o equilíbrio e a harmonia interior. Para terem uma ideia, o vocábulo crise, a palavra crise, em algumas línguas, pode ter dois significados. Oportunidade, por um lado, ou perigo, por outro lado. Oportunidade de crescimento ou perigo de queda. A escolha é nossa. Perante a crise, e já alguém disse, perante a crise, crie. Basta tirar o S. O que importa é sabermos que os problemas que deparamos na vida só surgem quando já temos condições de solucioná-los. Disse Jesus. O Pai, repito, o Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Deste modo, ficamos mais fortes ao saber que temos todas as condições interiores para enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta. E ter consciência que, acima de tudo, há um ser superior que nos ama a todos, apesar de sermos em número incontável no universo. O Pai, Deus, nos ama como se cada um fosse um filho único. Vamos agora, meus amigos, aos aspectos espirituais da depressão. Vamos nos aproximando do fim da palestra. A depressão, às vezes, manifesta-se desconectada de motivos aparentes. E muitos motivos não se apresentam ligados a esta existência, tendo a depressão de hoje relação direta com o passado. Espiritualmente, a depressão é a manifestação de um processo que se manifesta pelo adoecer do espírito e não apenas uma irrupção presente de sintomas sem causas. O espírito Joana de Ângeles alerta para a complexidade da manifestação das enfermidades psíquicas e passa a citar: na mesma ordem estão os conflitos, os transtornos psicológicos e outros da área psiquiátrica. Mesmo quando a sua psicogênese se encontra na hereditariedade, nos fatores estressantes, nos socioeconómicos, nos psicossociais e emocionais, as causas reais se originam no ser espiritual, que é sempre o ser espiritual, é sempre o agente de todos os acontecimentos que dizem respeito ao ser humano. Nesta afirmação, Joana de Ângeles salienta a necessidade de considerar as causas atuais das aflições de uma pessoa que apresenta algum sofrimento psíquico, mas enfatiza que é o espírito a verdadeira fonte dos seus males. As manifestações biopsicossociais da depressão
resultam do processo de evolução inerente a todo o ser e a doença conduz aquele espírito à paisagem onde é convidado a reparar, a conviver consigo mesmo e a recuperar-se. Agora, vamos entrar nos casos de doentes com esta patologia para entendermos melhor onde reside a causa. Segundo o psiquiatra e atual diretor clínico do Hospital Espírita André Luís, o Dr. Roberto Lúcio Vieira de Sousa, a depressão é um processo de auto-obsessão gerado pela rebeldia no qual o paciente, não conseguindo aceitar-se e reconsiderar as suas condutas, alimenta profunda insatisfação de si e dessa forma consome energia de ordem destrutiva gerada no processo, aquilo que falávamos mais lá atrás. Assim, o deprimido pode ser perseguido pelas suas próprias criações mentais. Emanando vibrações de sofrimento, o deprimido torna-se suscetível às influências espirituais externas, desencadeando ou reforçando o quadro depressivo. Elas, influências espirituais, são causa e consequência ao mesmo tempo, pois o indivíduo atrai as suas companhias espirituais de acordo com o seu estado mental. Aquilo que a Carla falava na palestra da semana passada, do poder do pensamento. Cuidado com aquilo que pensamos. Porque nós iremos atrair aquilo que nós somos. Elas, companhias, se demoram pela facilidade de conexão que encontram em nós. Agora, considerando a natureza do processo obsessivo, não se pode esquecer a história pretérita do espírito. Aqui convém realçar que as depressões de fundo kármico, oriundas de ações moralmente doentias do espírito, numa ou em diversas encarnações, nas quais prejudicou a si ou a terceiros, podem emergir a partir de fortes atuações obsessivas. Por isso, amigos, espectadores, por isso é que é fundamental não só o tratamento desobsessivo, como também o exercício do autoperdão, que são formas de rompermos com esta ligação entre o obsediado e o obsessor. Para ilustrar a gravidade do processo obsessivo na depressão, que tem sempre como causa uma falha moral da criatura, retrata-se a seguir, então, os casos apreendidos na prática interdisciplinar de assistência ao paciente deprimido neste hospital que referi, o Hospital Espírita André Luís. Em função da atenção integral dispensada a estes pacientes, o Departamento de Assistência Espiritual pôde obter informações e orientações espirituais de espíritos benfeitores da instituição sobre os internos, quando benéficas, através de médiuns voluntários em reuniões específicas. A psicologia, assim, utiliza estas informações para relacionar os aspectos emocionais, mentais e espirituais de forma integrada, visando a compreensão mais ampla do ser e a busca por ações eficazes e pontuais. O uso destas informações espirituais pela psicologia mostra benefícios indiretos ao paciente através da melhora da compreensão do quadro psicopatológico do paciente, do aumento da capacidade de fazer diagnósticos diferenciais, de identificar e focalizar o tratamento, de compreender os padrões de comportamento e repetições existenciais do paciente, bem como da possibilidade de um despertar da consciência por parte do profissional e talvez do paciente. A análise das informações e orientações espirituais sobre 10 pacientes internados neste hospital, no período de 2008 a 2009, com o diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, para perceberem agora esta questão, mostrou relatos de experiências comuns
a vários pacientes sobre o processo de queda da criatura. Pode-se dizer que os motivos que geraram os sofrimentos atuais mais comuns foram o envolvimento da criatura noutras vidas com o aborto, com crimes, com o abuso de poder, com os desregramentos sexuais e suicídio. Causas passadas. Observou-se também que esses espíritos agora encarnados no corpo carnal apresentam nos seus perispíritos ou no corpo espiritual, como dizia Paulo de Tarso, apresentam nos seus perispíritos marcas dos seus atos passados, bem como de vinculações doentias, de obsessores, que muitas vezes tentavam levar o indivíduo à loucura ou ao suicídio. Portanto, meus amigos, é imperioso fortalecer o eu através das terapêuticas oferecidas no campo da saúde integral para que este paciente seja capaz de combater as más tendências, bem como encontrar formas novas de viver. Assim, a depressão é uma expiação silenciosa, reflexo do egoísmo e do orgulho do ser que atua com vistas à reconsideração das leis divinas e da reeducação das potencialidades. Eu gostaria de falar só mais de um caso de reencarnação que ocorreu com um adulto, com um homem adulto, com uma depressão profunda. Um homem de 36 anos. O paciente veio ao meu consultório queixando-se que tinha perdido o gosto pela vida. Há uns 2 anos para cá, a sua depressão agravou-se com pensamentos negativos e constantes do tipo: será que vai dar certo? Ele relatou que andava profundamente triste, irritado, angustiado, impaciente e nervoso, com dificuldade de concentração, querendo isolar-se, não conversar com ninguém, não tendo vontade de sair de casa e sentia também muita solidão. No ano de 2008, passou por um processo por um psiquiatra que lhe receitou um antidepressivo. Desde os 18 anos, trabalhou numa empresa, começando por fazer tudo um pouco, até subir de categoria. Mas a empresa faliu. Ainda hoje, não conseguiu ultrapassar esta situação da falência. A partir daí, entrou então numa depressão profunda e perdeu todo o gosto pelo trabalho, pela vida, não tendo mais vontade de procurar outro emprego. Perdeu também toda a vontade de ser com a família. Para isso, por causa deste forte bloqueio, foi então convidado, foi-lhe recomendado uma regressão. E ao regredir, meus amigos, o paciente começou a relatar o seguinte, e passo a citar: vejo um casal sentado à beira de um lago. Do seu lado esquerdo tem uma montanha que contrasta com o lago, porque é meio escuro, sem vida, e as rochas são também elas escuras. O rapaz que eu vejo está com uma camisa branca, está de costas, é magro e o seu cabelo é liso e preto. A jovem usa um vestido branco com listras verdes. O seu cabelo é preto, mas não dá para ver bem a sua cara. Agora, avance mais um pouco nessa cena, pede o médico ao paciente. Estou a ver novamente aquela montanha escura. Acho que vou escalar essa montanha. Agora estou no topo e é tudo escuro. Lá embaixo vejo um vale também ele muito escuro. E agora procure imaginar uma luz grande, intensa e sem limites, pede o terapeuta. E ele diz: vejo essa luz, mas tem alguma coisa que está a atrapalhar, que não deixa que eu a visualize. A luz aparece no fundo dessa montanha, mas tem algo escuro que fica na frente dela. É uma sombra que cobre. Ela sai, deixa a luz, mas novamente aparece, ficando na sua frente. Olha, agora a luz sumiu, ficou tudo escuro outra vez. E pede ao médico: traga essa luz novamente.
e procure se concentrar. E ele diz, agora vejo melhor. Ela é bem intensa. Vejo também uma pessoa no meio dessa luz que parece ser uma mulher. E ela está a dizer alguma coisa. Sim, ela diz-me que é a minha mentora espiritual e que eu preciso de encontrar o caminho da luz para ter paz, sabedoria e entendimento da vida. E o mestre pergunta-lhe, questione a sua mentora espiritual de que forma pode encontrar esse caminho da luz. Ela diz que é me preparando com Cristo. E como é que podes fazer isso? Ela diz que é com uma oração, buscando fortalecer a minha fé a cada dia. E agora, pergunto-lhe que sombra é essa que encobre a luz? Ou que encobria a luz? Ela diz que essa sombra sou eu mesmo no meu passado, numa vida passada. É o meu espírito quando estava nas trevas. E agora vejo novamente aquele casal no lago. A minha mentora espiritual diz que esse casal se refere aos meus filhos de uma vida passada. E agora pergunto-lhe porquê é que ela lhe está a mostrar os filhos. Ela diz que me mostra para eu não errar mais na vida atual, como ocorreu no passado. Porque, meus amigos, este paciente, nesta existência, também tem 2 filhos. E ela me esclarece que na vida passada eu não os orientei como pai. E ao dizer isto, entra num choro convulsivo. Esclarece mais que, na vida passada, cometeu muitos erros e que, por isso, o espírito, aquela sombra, ficou preso a esse passado, porque não pediu perdão para alcançar, digamos, essa paz e sair daquele vale escuro que ele hoje sente de forma inconsciente. E ele afirmou, eu sou, afinal, o obsessor de mim mesmo. E aqui, meus amigos, reside a grande causa das depressões e das obsessões que se podem tornar muito graves e levar ao suicídio. Esta causa chama-se sentimento de culpa. O sentimento de culpa é gerado pelo orgulhoso. E o orgulhoso é a pessoa que se sente acima de todas as pessoas. E o orgulhoso acha que é já perfeito e que é errado cometer erros. Nós somos todos imperfeitos. Logo, vamos ainda cometer muitos erros. Que não repitamos os mesmos em consciência, mas que aprendamos com eles próprios e não fiquemos agarrados a eles. É este sentimento de culpa que gera uma série de doenças. E vamos nos libertar, meus amigos, de crenças limitantes, como por exemplo, para ser feliz, tenho de ser aceito por todos. Eu, para ser feliz, tenho que ter sucesso em tudo o que eu faço. Se eu errar, sou uma pessoa incapaz. Eu não posso ver sozinho sem outra pessoa. E se alguém discordar de mim, discorda porque não gosta de mim. Enfim, nós estamos ainda mergulhados num universo de crenças que nos limitam. Meus amigos, vamos fazer este autoconhecimento. E agora esta época de confinamento é ideal para nós meditarmos sobre nós próprios. E que não podemos esquecer que a saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, define a saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Que a felicidade é estar bem consigo mesmos e com os outros. Estar bem consigo mesmo é também aceitar limitações, sofrimento, incompetências, fracassos. Ou seja, vamos pôr uma coisa na nossa cabeça. A felicidade é também ficar triste de vez em quando. A tristeza é saudável em poucos períodos, mas não prolongada, porque vai gerar doença. A doutrina espírita tem muitas respostas, mas todos aqueles que vão ao centro pedir ajuda, o primeiro conselho que lhe damos é: já foi ao seu médico? Está a ser tratado pela medicina, pela psicologia, pela psiquiatria? Caso não, aconselhamos a fazê-lo, porque a medicina é extremamente importante. E nós, no aspecto espiritual, podemos ajudar bastante neste aspecto
da introspeção, da pessoa viver-se e buscar lá atrás o que está a desencadear tudo. Apareçam. Por enquanto não. Mas através da internet. Apareçam. Online na Associação Espírita de Xerinse. Coloquem questões sobre esta doença. É claro que daqui fica muita coisa por dizer. Mas, meus amigos, a depressão está a aumentar. Tenhamos cuidado com isso. Vamos olhar para os nossos pensamentos, vamos vigiar e orar. Mais uma vez, fazendo relação com a palestra da semana passada sobre o poder do pensamento. Nós somos energia. Nós emitimos, nós atraímos na mesma frequência de onda. Portanto, façam tudo por serem felizes. Foi um prazer estar na vossa presença e marcamos encontro para a próxima semana com mais outro assunto para explanarmos. Até lá, fiquem bem, tenham uma excelente semana de trabalho, de estudo, de convívio e façam tudo por serem felizes. Está tudo nas nossas mãos. Peçam ajuda, não guardem tudo para vós. Muito obrigado.